Olá, caros alunos e demais participantes aqui do nosso boletim de conjuntura semanal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor André Frota e estou aqui com a professora Nathalie Hoff. Hoje nós vamos procurar compartilhar com vocês, nesse nosso espaço de comentários sobre a conjuntura nacional e internacional, um pouco desse conjunto de acontecimentos que ainda está em aberto, especialmente sobre os derramamentos que aconteceram, ou o derramamento que aconteceu na costa nordeste brasileira. Então, nós vamos procurar relacionar nessa live de hoje esse tema que é o tema da segurança internacional dos espaços costeiros e marítimos, com essa tragédia, que é uma tragédia ambiental de proporções bastante significativas no espaço marítimo e também no espaço costeiro brasileiro. Então, professora Nathalie, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, né, nessa segunda-feira. A gente está aqui hoje para falar de um assunto não tão agradável, acredito, né? A gente está ali indo para o nosso terceiro desastre ambiental do ano aqui no Brasil. Então, a gente tem atravessado um ano bastante difícil, acho que deve nos levar a pensar bastante sobre a questão da preservação ambiental e nessa relação, né, que a gente vem construindo, não só o Brasil, mas acho que internacionalmente também, né, que a gente vem construindo enquanto humanidade com o espaço, né, e com a natureza, né? Mas, para além disso, então, o objetivo hoje é discutir como está a questão, né, do derramamento de óleo no Nordeste, quais são as possibilidades, como está a investigação e também quais são os possíveis caminhos, né, por meio do direito internacional, das relações internacionais, que o Brasil pode se utilizar para tentar lidar com essa situação, né? Não apenas angariando apoio para limpar a sua costa, né, para resolver esse problema do ponto de vista ambiental, mas também quais instâncias que a gente pode buscar recorrer para também buscar não só entender o que aconteceu, como isso veio acontecer, de onde parte esse óleo, e, principalmente, né, como a gente pode punir os responsáveis assim que eles forem encontrados, né? Então, a quantos estamos? Acho que a gente já pode... Sim, deixa eu só fazer uma primeira breve interrupção, Nathalie, só para cumprimentar as pessoas que estão aqui. Então, eu só queria cumprimentar, aproveitar esse início aqui, professor, desculpa te interromper. Só para cumprimentar, então, a Carol, a Vanilda, o Marco Aurélio, a Suame, a Maria Zamboni Hoff, imagino que seja da parente sua. Essa é minha mãe. Oi, mãe. Essa mãe. A Claudiene, que também está sempre aqui participando. O André Luiz, também o Leonardo Seco, que é um colega meu. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Por favor, interajam conosco, que a gente está abertos nesse espaço aqui para comentar os assuntos da conjuntura internacional. Por favor, professora. Obrigada, professora. É sempre bom, né, saber quem está assistindo a gente, quem está aí participando. Não deixem de mandar suas dúvidas e suas perguntas. Então, inicialmente, eu acho importante, né, contextualizar de forma bastante breve quais são, né, os fatos envolvidos nessa situação. Então, lá para o final de julho, início de agosto, foi observada, né, uma mancha não, na verdade foi observado que ocorreu um derramamento de óleo na costa brasileira, mais ou menos ali na região da Paraíba, né? E desde então se levantou inúmeras hipóteses, que eu acho que até o professor André Frota pode depois discutir um pouquinho melhor com vocês quais eram as possibilidades sobre da onde viria esse petróleo, né? E cada vez mais foi aumentando, né? Na verdade, começou como parecia um pequeno derramamento de óleo, que se tornou, na verdade, um problema muito grande que já atinge dezenas de municípios nordestinos, né? E tem se tornado não só um problema ambiental, mas também um problema para as comunidades que vivem da pesca, que vivem nos mangues, então ele está atingindo os mangues, e tem se tornado esse grande problema de difícil resolução, né? Então, primeiramente, né, se identificou que o petróleo que estava nas costas brasileiras possivelmente teria origem venezuelana, né, nos primeiros testes, então seria um petróleo venezuelano. E aí se levantou até, no primeiro momento, a hipótese de que fosse um derramamento criminoso por parte do governo venezuelano para, enfim, de alguma forma, talvez cometer algum tipo de atentado contra o Estado brasileiro, mas logo essa hipótese foi perdendo força, até tendo em vista a grande circulação de navios ali que passam próximos da nossa costa, e também, se a gente parar para pensar na circulação de navios que muitas vezes levam petróleo venezuelano, e não são navios oficiais dos governos
muito em decorrência dos embargos que o país vem sofrendo, né? Então, foi se levantando muitas hipóteses e, recentemente, né, basicamente, acho que foi na semana passada, que se chegou a um possível, digamos, um possível culpado, né? Depois de inúmeras hipóteses, se questionou que poderia ser do pré-sal, então, algum tipo de fissura que se abriu no pré-sal brasileiro, ou poderia ser até pensado que fosse da Shell. Então, a gente teve inúmeras possibilidades ali que foram pensadas. Aí a Polícia Federal notificou, né, tornou público que o grande, que o maior suspeito era o navio Bobolina, que era um navio grego que transportava, sim, petróleo venezuelano até a Malásia. Esse navio deveria ter saído ali. Ele chegou na Venezuela lá pelo dia 15 de julho, carregou o petróleo e passou pela costa brasileira exatamente lá pelo dia 27, 28, que é quando as manchas começam a aparecer, e ele passa a 700 quilômetros da costa brasileira, ali na região da Paraíba, né, próximo do Mar Paraibano, ali onde a gente tem as primeiras observações de manchas de petróleo na costa brasileira. Sai essa nota, né? A empresa já lançou uma nota se defendendo dessa situação, dizendo que ela teria provas de que o petróleo não era do Bobolina, né? Que eles teriam acesso às câmeras e que o navio teria descarregado a carga que ele tinha na África do Sul e que não havia sido notado a falta de carga de petróleo. Então, a empresa já lança sua defesa, inclusive até disse que estaria vendo as vias legais para se defender, as vias legais com relação à sua imagem diante dessa revelação da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal diz, né, e diz que contatou já a Interpol, pedindo ajuda de 5 países, que não são revelados ainda quais são esses países. A gente pode chutar que deve ser, talvez, a Venezuela, porque o petróleo parte de lá, com certeza a África do Sul, porque é onde o navio faz a descarga, né, do petróleo, talvez o país de origem. Ainda não foi notificado quais são esses países, mas essa ajuda, essa cooperação internacional teria sido solicitada via Interpol para fazer a investigação. Além disso, também no Rio de Janeiro, 2 empresas parceiras da empresa do Bobolina, da empresa grega, que eu esqueci o nome dela agora, que eu tinha anotado em algum lugar, mas tudo bem, também teve um mandato para tentar apreender material. Enfim, ninguém foi preso, mas é um mandato para tentar juntar as peças, já que a defesa brasileira, né, a Polícia Federal, diz que eles têm o local, a data, mas que eles ainda não têm as circunstâncias do derramamento de petróleo. Então, a gente teria um navio, o local, a data, mas não saberia como isso ocorreu. A empresa Delta Tankers. Delta Tankers, isso aí, obrigada. Então, essas são as situações, né? Aí, a grande questão estamos acionando a Interpol, estamos dando início a uma investigação para tentar ver se, de fato, o petróleo foi derramado por esse navio, né, da Delta Tankers, mas a questão esse derramamento acontece a mais ou menos uns 700 quilômetros da costa brasileira. Então, a gente não está mais falando de mar territorial, a gente está falando de águas internacionais. Então, talvez uma dúvida que me gera, em certa medida, sobre a atuação brasileira, nesse caso, em que momento se pretende acionar ou o TPI, né, o Tribunal Internacional, ou mesmo o Tribunal Internacional de Direito do Mar, já que o Brasil é signatário da Conferência das Nações Unidas para o Direito do Mar. Então, talvez uma ação via esse tipo de mecanismo pode levar a uma resolução um pouco mais satisfatória do ponto de vista da política internacional no que tange a esses múltiplos atores que estão envolvidos. Porque, afinal, a gente está falando do petróleo venezuelano. Então, é um navio grego que sai da Venezuela com petróleo venezuelano, que derrama mar na costa brasileira, que descarrega esse petróleo na África do Sul, mas que tinha outro destino. Então, a gente está falando de muitos agentes. E talvez ir pelas vias do direito internacional e recorrer a elas pode ser uma garantia um pouco mais efetiva de que a gente, de fato, consiga punir essas pessoas. E até mesmo colocar em teste o regime internacional de meio ambiente, né? Até que ponto o direito internacional e toda a política internacional em volta do meio ambiente é capaz de endereçar medidas e respostas e até mesmo punições, né, tendo as limitações do direito internacional, para os responsáveis, porque a gente está diante de uma catástrofe ambiental, né? E até agora as respostas são muito vagas. Existem suspeitas,
mas a gente não tem respostas muito claras, né? Então, até que ponto os mecanismos internacionais talvez deveriam estar sendo um pouco mais acionados pelo governo brasileiro, tendo o objetivo de resolver essa situação. Professora Nathalie, deixa eu aproveitar aqui, já que você fez essa breve introdução, há já uma série de alunos aqui, alunos e não só alunos, também outros participantes que estão aqui ativos já no nosso link, várias pessoas se manifestaram, deram boa noite, alguns alunos que eu já comentei, outros que não. Enfim, aí teve um dos participantes aqui que perguntou se eu sou comunista. Fez uma pergunta, professor André, você é comunista? Aí o pessoal começou a comentar, que eu comecei a rir, eu não estava me contendo muito, eu preciso só fazer um breve comentário. Então, acho que esse é um assunto até importante de eventualmente vir aqui à tona, até para demonstrar a forma como a gente tenta lidar com esses assuntos aqui no espaço das mídias sociais. Nós aqui, enquanto equipe, nós procuramos adotar uma posição o mais imparcial possível, o mais técnica possível, o mais informativa possível e o mais atrelada aos principais autores, tanto da ciência política quanto das relações internacionais, independente das suas orientações político-ideológicas. A nossa método de trabalho aqui é um método de trabalho independente, que procura lidar com a informação que a conjuntura internacional traz e tentar trabalhar isso de maneira analítica. Na verdade, é um papel nosso de procurar diminuir um pouco a influência dessas paixões que estão presentes, e hoje em dia estão muito presentes, e tentar aprofundar um raciocínio um pouco mais analítico, que nos permita ir além dessas dicotomias que são apresentadas. Então, nossa posição aqui é de independência e também de respeitar as posições que as pessoas têm. Então, eu quero agradecer a pergunta que foi feita. Eu acabei, enfim, não contendo a risada aqui, mas eu também quis aproveitar a oportunidade e deixar muito claro a forma como nós procuramos trabalhar aqui. Vocês podem ficar tranquilos com relação à posição dos professores e a postura ético-política que a gente tentou adotar aqui nas nossos boletins de conjuntura. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso, porque para além eu não sei se eu sou muito favorável à palavra ideologia propriamente dita, não ser desfavorável, mas para além daquilo que a gente acredita, né, aquelas coisas que nos movimentam na vida, né, que fazem com que a gente faça escolhas, enfim, e siga determinados caminhos, nós somos aqui professores, pesquisadores, e buscamos sempre trabalhar com a fonte, né, ou seja, a informação, os dados, o estudo de caso que a gente está utilizando, tendo em conta, né, pressupostos muito mais teóricos e científicos do que doutrinários, como a gente poderia dizer, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que as informações, elas são sempre... Acho que a gente trabalha com isso e a gente sempre busca dar o máximo possível de uma análise técnica para vocês, porque essa é a nossa profissão, né? Independente daquilo que muitas vezes a gente acredita, a gente tem que lidar com as informações, com os dados e com aquilo que está acontecendo, né? E se me permite só um último comentário nesse assunto, e acho que até importante, e acho legal aproveitar essa manifestação do colega Luiz, no seguinte sentido, de que muitas vezes nas mídias sociais a gente não vê muito espaço para esse debate um pouco mais, vamos dizer assim, distanciado, um pouco mais, o mais democrático possível, o mais aberto possível e de respeito à diversidade. Então, a gente tenta adotar a informação, a relação com as teorias, com os conceitos, com os principais aspectos que são discutidos na academia e também do respeito à diversidade. Exatamente. Então, vocês podem ficar tranquilos que esse espaço a gente tenta manter essa postura. Então, vamos lá, professor. Vamos lá. Voltando aqui, né? Então, eu estava falando justamente sobre a importância desses mecanismos internacionais. Porque o que acontece, né? Eu mesma, assim, parto de uma, digamos, uma abordagem que tende sempre a olhar os mecanismos internacionais com um pouco de desconfiança. E desconfiança por quê? Porque a gente sabe que, mesmo estabelecendo convenções, cortes internacionais e regimes internacionais e tratados voltados a inúmeras questões importantes e sensíveis do direito internacional e das relações internacionais, em última instância, as relações internacionais ainda são relações de poder. Relações de poder onde aqueles atores, aqueles agentes que possuem mais condições, mais capacidades ou mais possibilidades em determinadas circunstâncias, isso não é fixo, isso não é variável, né, quando a gente está falando desses atores, que não são apenas estados, muitas vezes podem ser grupos importantes, né, como empresas, como ONGs, né? Então, a gente sabe que dentro do espaço internacional, as relações internacionais, elas ainda são muito pautadas pelas relações de poder e pelo interesse dos atores que estão ali em determinada circunstância, porque a gente não tem ali um poder regulador central, né? Então, não é como dentro de um Estado onde a gente vai ter a polícia, a gente vai ter um ordenamento jurídico muito claro, a gente vai ter sanções e punições bem estabelecidas. No cenário internacional, a coisa não funciona dessa maneira.
Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu, enquanto pesquisadora de relações internacionais e analista da política internacional, tenha essa reticência, digamos, e desconfiança com relação aos mecanismos e instrumentos, ao mesmo tempo eu tenho a consciência que eles são importantes. Eles são importantes na medida em que eles criam normas, em que eles estabelecem padrões de comportamentos e que eles conseguem minimamente sancionar determinadas circunstâncias. Então, se a gente tem o TPI, né, que é o Tribunal Penal Internacional, se a gente é signatário da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar e a gente tem o Tribunal Internacional do Direito do Mar, eu acho que seria importante a gente trazer esses mecanismos para dentro dessa situação e tentar lidar, claro, que sempre de maneira, acho que até conjunta com esses organismos, e tentar lidar com essa situação. Porque o que a gente está tendo aqui? A gente está tendo, por hora, a Polícia Federal, que diz ter o local, a data e indícios de que foi um navio grego, né, o Bubolina, que é responsável pelo derramamento de óleo, mas a empresa diz que tem provas suficientes para comprovar que não foi o seu navio. Então, a gente tem uma situação onde a gente tem a gente não tem provas e eles dizem que tem provas. E a gente precisa verificar, enfim, o que aconteceu. Porque a gente não está falando de uma coisa muito simples, a gente está falando do derramamento de petróleo em mares e a gente está falando de provavelmente uns 20 anos de consequências ali para o meio ambiente e para as cidades que foram afetadas. E a gente está falando de pessoas e de meio ambiente, né? Então, eu acho que seria talvez importante a gente recorrer a esse regime internacional de defesa do meio ambiente e a esses organismos internacionais que trabalham com direito internacional, né, e que existem, né, para tentar ordenar minimamente as relações internacionais, para a gente tentar chegar aos responsáveis e, assim, achar meios de punições, né? Meios de punições e talvez até compensações. Professora Natália, a gente tem aqui, olha, os alunos se manifestaram bastante sobre esse assunto. De fato, é um assunto que ele ficou muito quente na mídia internacional e na mídia nacional, especialmente na mídia nacional, mas na internacional também, nessas últimas semanas. E os alunos se manifestaram bastante. Então, tem várias participações aqui. Inclusive, tem uma participação aqui bastante interessante da Lúcia Helena. E a Lúcia Helena é uma das que sempre participa aqui do nosso live. Ela não é aluna ainda, mas ela falou que pretende ser, ela gosta muito aqui, nos acompanha. É um prazer aqui ter a participação dela. E ela é petroquímica, ela é especialista em petroquímica. Então, ela fez aqui um relato bastante técnico, super interessante, mostrando a origem do óleo que ele foi derramado e que ele está presente na costa nordestina. De fato, a investigação sobre a origem desse óleo nos leva, e como a própria Lúcia Helena aqui já procurou demonstrar, nos leva a algumas refinarias que estão presentes em bacias de produção petrolífera venezuelanas e acabam mostrando essa identidade. Então, é possível identificar e extrair uma identidade desse óleo cru e relacionar isso com os poços principais bacias de produção, especificamente que estão relacionados. Então, ela faz esse relato, a gente agradece bastante, e ela termina com uma pergunta que acho que foi um pouco do que a professora estava desenvolvendo até agora, que é: as sanções para esse problema são somente brasileiros ou existe alguma forma de sanção mundial? Por isso que é importante a gente recorrer aos mecanismos internacionais, para tentar entender. Acho que o primeiro momento é entender de fato o que aconteceu, né? Porque a gente já teve várias, enfim, diz que me disse, digamos assim, acusações. Precisa identificar quem são os responsáveis, se isso foi criminoso ou se foi doloso, né? Ou se foi um acidente. Então, pode ter sido um acidente, mas mesmo se for um acidente, nós temos culpados. Para, então, a gente ir para esse terceiro momento, que é o momento de, após identificar os responsáveis, com 100% de certeza, partir para as punições. Como o derramamento acontece em águas internacionais, eu acredito que para ter maior efetividade, essas sanções precisam partir de organismos internacionais. E é por isso que o TPI ou o Tribunal Internacional do Direito do Mar podem ser muito importantes para que a gente, de fato, consiga chegar aos responsáveis e puni-los. Porque muitas vezes, se a gente vai, por exemplo, se a responsável for a empresa grega, se houve negligência no translado desse petróleo e com isso acabou ocorrendo o derramamento. Se o Brasil sancionar essa empresa, pode ser que não tenha grandes efeitos. A gente não sabe o quanto que ela opera internacionalmente. Confesso para vocês que eu não fui olhar as receitas da empresa. Muitas vezes apenas sanções brasileiras podem não ter grandes efeitos para essa empresa, né? Então,
procurar as instâncias internacionais pode ser uma forma de fato, punir os responsáveis de forma mais efetiva. Sim. Então, professor, tem mais alguns comentários aqui, eu vou tentar, como a gente já está chegando no finalzinho da nossa live, infelizmente ela não dura como a gente gostaria, mas dentro de um espaço aqui do Facebook a gente tenta fazer o mais qualitativo possível. Então, o André Luiz Belford faz o seguinte comentário. Penso da seguinte forma, que existe uma grande preocupação na investigação do responsável pelo vazamento, mas não existe na mesma proporção a buscar medidas de contenção e mitigamento do vazamento em si. Isso é muito preocupante porque gera efeitos catastróficos nas esferas ambientais, econômicas e sociais. Se a professora me permitir, vou fazer um breve comentário aqui, André, sobre a sua indagação. De fato, existe um mecanismo chamado Plano Nacional de Contingência. E é com esse mecanismo que as autoridades brasileiras elas devem gerenciar essa crise. Então, é um desastre que envolve derramamento de óleo, derramamento de petróleo. Existe um protocolo que já foi elaborado para se adotar com relação a esse tipo de desastre. Claro que as proporções que esse tipo de desastre detém são proporções que até as autoridades brasileiras não estavam preparadas para lidar. Internacionalmente, acho que é maior. É o maior derramamento de petróleo já registrado. Então, as próprias autoridades não estavam preparadas, o que também sinaliza para uma lacuna no que diz respeito à própria segurança internacional das regiões costeiras e oceânicas do espaço brasileiro. E aí que entra a relação com o próprio campo da política internacional e especialmente da segurança internacional. Então a gente procurou criar esse espaço aqui dentro do boletim de conjuntura para demonstrar como que esse assunto, que é aparentemente uma catástrofe ambiental, um desastre ambiental, ele tem uma dimensão de segurança internacional muito grande. Por dois motivos fundamentais. Um dos primeiros é que, quando a gente pensa o Plano Nacional de Contingência, se esse derramamento ele acontece, seja na zona econômica exclusiva, seja no mar territorial, a Marinha Brasileira é acionada. E a Marinha Brasileira está atrelada ao Ministério da Defesa, que, por sua vez, está atrelada diretamente à Presidência da República. E a Marinha Brasileira ela tem uma dimensão de segurança que deve ser orientada por dois documentos fundamentais, pela Política Nacional de Defesa e pela Estratégia Nacional de Defesa. E na Estratégia Nacional de Defesa há um item muito claro que é como lidar com a Amazônia Azul. Ou melhor, com o Atlântico Sul e especialmente a porção brasileira do Atlântico Sul. Isso significa que se nós tivermos um sistema de monitoramento que ele seja mais eficiente, a gente consegue antever esse tipo de coisa. E a gente não precisa estar sujeito caso tenham novos vazamentos, caso seja criminoso ou não. Então, nós, como país e como estratégia de defesa desse espaço, que é um espaço que impacta as nossas regiões costeiras e tem um impacto econômico e ambiental muito grande, se vocês forem observar, especialmente essas regiões de mangues, são os ecossistemas mais sensíveis a quando essas manchas, essa pluma de óleo cru, ela chega. Então, quando essa pluma de óleo cru chega nessas regiões de mangues, esses ecossistemas, que são ecossistemas de encontro de água doce e salgada, e que tem uma vida vegetal e uma vida animal também super fértil, esses sistemas são completamente contaminados. É muito difícil tirar o óleo cru desses sistemas, são os mais sensíveis, são os que primeiro precisam ser protegidos, tanto os mangues quanto as regiões costeiras. E aí entra a Estratégia Nacional de Defesa e como ela é importante para a gente conseguir ter um sistema de monitoramento, um sistema que consiga combater e antever esse tipo de problema. Eu acho que eu iria até além. Acho que esse tema faz a gente pensar na questão de defesa, segurança e também a própria contradição que jaz ali no nosso capitalismo internacional, né? Porque a gente está falando de uma das áreas de maior importância para a economia global, né? Que é, enfim, o transporte, o refino, a venda, a exportação do petróleo. E a gente se vê pouco preparado para lidar com essas situações, para identificar responsáveis, para punir e também para lidar com os efeitos, né? Quando a gente fala de onde essas manchas chegam e de onde é mais difícil de tirar e também de onde a gente tem tido uma maior atuação, seja do governo brasileiro, seja de organizações não governamentais, nacionais e internacionais, geralmente a gente não está falando dos mangues, a gente não está falando de regiões um pouco mais sensíveis do ponto de vista das comunidades que ali residem. A gente geralmente vai estar falando das praias mais pitorescas, mais paradisíacas, que são as primeiras, até o primeiro choque, né? Então, também traz acho que até uma discussão ética sobre
até onde a preocupação com o meio ambiente, enquanto um regime internacional que envolve organizações, tratados, enfim, convenções de segurança direcionadas a pensar em como lidar com questão de usina nuclear, com questão do petróleo, mas até que ponto a gente consegue avançar isso diante das relações de poder e das relações econômicas. Falo isso porque a gente tem um caso no Tribunal Internacional do Direito do Mar, onde o problema era justamente o transporte de resíduos nucleares no mar irlandês. Então, era uma empresa do Reino Unido e a gente teve um caso onde a gente teve uma decisão que foi relativamente favorável à Irlanda, de que proibiu a empresa, a usina nuclear, de transportar resíduos nucleares no mar irlandês, pela preocupação de que houvesse algum tipo de contaminação nas águas, né? Então, também, acho que chama atenção de como a gente precisa olhar mais para o nosso meio ambiente enquanto Estado brasileiro, enquanto uma questão de segurança nacional. Sim, muito bem, professora. Eu vou só finalizar aqui, tem mais uma perguntinha. Aqui, enfim, tem vários comentários, por exemplo, o comentário da Carol Coimbra, falando assim, que bom que a live está sendo depois das 6 horas da tarde, a gente consegue acompanhar depois do trabalho. Exatamente, a gente procura também fazer aqui esse espaço aqui ser, eventualmente, depois das 6 da tarde, na verdade, especialmente o boletim de conjuntura do curso de Relações Internacionais sempre acontece às 8h30, a gente está tentando fixar, a gente fixou esse horário ao longo desse ano. E aqui há uma pergunta mais relacionada à dimensão econômica, do Jonatas Cunha. Ele pergunta assim, vocês acreditam que isso possa trazer alguma consequência considerável para a economia do país a longo prazo? Se a professora permitir que eu faça uma breve consideração. Claro. Então, Jonatas, assim, de fato, se a gente for observar 3 tragédias ambientais que ocorreram no território brasileiro nesses últimos anos, Mariana, Brumadinho e agora esse derramamento que não é de um único, enfim, não atinge uma única espaço, mas atinge uma vasta extensão do território brasileiro. A tragédia, por exemplo, em Brumadinho, da Vale do Rio Doce, ela atinge um ciclo de produção que depende das principais áreas de mineração brasileira e que é um impacto muito grande do ponto de vista da economia brasileira. Se a gente pega 3 desastres ambientais dessa proporção, numa escala de tempo muito curta, isso certamente tem um impacto, porque isso desacelera os circuitos de circulação da economia doméstica, da economia local. Isso tem um impacto regional e, por sua vez, tem um impacto nacional. A gente, às vezes, não consegue medir, no entanto, o tamanho do dano que esse derramamento de óleo acabou atingindo. São muitas praias do litoral como um todo, são vastas dimensões, são mais de 200, são várias comunidades de pescadores que passaram a estar vulneráveis e de pessoas que deixam de comprar peixe, deixam de comprar, enfim, os vários tipos de produção, como, por exemplo, o caso de mariscos. Exatamente. Deixam de comprar isso impacta essas comunidades, isso desacelera a economia local, isso tem um impacto regional, e se a gente for pensar de forma agregada no país como um todo, tanto levando em consideração as demais tragédias ambientais que aconteceram nos últimos anos, a gente não pode, como país e como economia, suportar esse tipo de crise de maneira sistemática. Está fora de cogitação isso. Chama atenção para como as autoridades vêm lidando com a questão de pensar na prevenção desses problemas, na verdade, né? Esses problemas que primeiro, né, são problemas que vêm da onde? Da ação humana no meio ambiente. Então, é isso, o capitalismo produz essa pequena contradição de que os meios de produção, com o tempo, eles vão acabar, essa superprodução e a necessidade de produzir mais acaba forçando o meio ambiente para além da sua capacidade. E é por isso que o Estado, que as autoridades, precisam intervir, né, tentando regulamentar e fiscalizar esse processo para que a gente consiga evitar novas Marianas, novos Brumadinhos. E mesmo aqui na costa brasileira, não tendo sido um navio brasileiro ou negligência brasileira, a gente, em certa medida, também pode tentar pensar como um ponto de vista de crescimento da defesa nacional, de como a gente pode ter um sistema de monitoramento mais adequado para lidar com isso, né? Então, como a gente pode tentar, e também ter um plano de contingência mais adequado para lidar com essas situações. Então, acho que a grande questão que fica para o Brasil em como as autoridades precisam pensar de forma um pouco mais, talvez, atenta para esse processo de fiscalização, dessa interação entre produção e meio ambiente, né? No caso aqui do petróleo, a gente sabe que aí já vai além, né? Então, como internacionalmente a gente pode pensar num desenvolvimento um pouco mais sustentável do ponto de vista ambiental, já que a gente tem inúmeras problemáticas e
Agora, ali no caso das praias nordestinas, a gente nem sabe ainda quanto de petróleo ainda reside, né? Então, acho que fica muito mais esse questionamento, né? Como Sim. lidar com essa contradição entre a necessidade do desenvolvimento e da produção com o meio ambiente e os limites do meio ambiente, né? Então, muito obrigado, professora Nathalie, pelos seus Obrigada. comentários. Eu queria também agradecer a participação de todos os alunos, demais alunos, aqueles convidados. Podem enviar suas questões, qualquer tipo de questão a gente está aqui, vai procurar responder. Esse é um espaço mais aberto possível. Espero que vocês tenham aproveitado. Se ficou alguma questãozinha aberta, a gente vai procurar responder diretamente aqui no link, diretamente na própria, no feed aqui de comentários. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando aqui há mais uma semana e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, gente.